Bom, uma boa tarde para vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu gostaria de contar um pouquinho da história do Instituto Soyuz, né? Então, para receber vocês aqui hoje nessa celebração de 5 anos de história, né? Estou aqui com o meu camarada Sarkis, somos da coordenação do Instituto Soyuz, junto com a Cíntia, a Vitória, né? Também represento a coordenação, e os demais professores aqui, a Laura, a Luísa, a Maiara, o Adriano, o Mica, o Bruno, que está ali também, né? Espero não ter me esquecido de ninguém, acho que não, mas o Carlos, lá em cima também. Bom, eu queria primeiro falar algumas palavras, né, sobre como a gente chegou até aqui, né? Então, imagino que vários de vocês já tenham sido alunos do Instituto, ou sejam alunos do Instituto, né? E, bem, vocês já sabem um pouco de como a gente funciona, de como a gente pensa, né? E por isso eu gostaria de retomar um pouco da história do Instituto, tá? Então, essa abertura, nós queremos contar um pouquinho de como foi cada ano até chegar até aqui. Vai ser bem rápido, a gente vai citar alguns eventos específicos, né, que formam aí o que o Instituto é hoje, tá? E a importância de contar essa história para vocês é que hoje, vocês com certeza sabem e vivem isso no dia a dia, nós estamos no momento em que o capitalismo aprofunda uma de suas crises mais agudas. Vocês sabem, o capitalismo funciona através de crises periódicas, crise cíclica, né? Capitalismo, gente, é praticamente um sinônimo de crise, tá? Praticamente um sinônimo de crise. E dito isso, o campo socialista, parou de sair o som? Alô, alô? Tá saindo? Não, tá não. Alô, alô? Problemas técnicos, tá, gente? Acontece. Tá saindo? Boa. Eita. Alô, alô? Isso vai ficar bom na gravação depois que eu editar, viu? Tô ferrado. Alô, alô? Tá saindo? Alô? Então, bom, como eu ia dizendo, diante dessa crise, o campo socialista, em seus mais diversos sentidos, em suas mais diversas direções, tenta oferecer respostas para essa crise diante da classe trabalhadora que nós representamos, ou queremos representar. Bem, do outro lado, a direita avança. O discurso de ódio ganha cada vez mais capilaridade entre as pessoas mais comuns, né? E a esquerda vai cada vez mais... Alô? Alô? Bom, eu vou começar. Vocês conseguem me ouvir daí de trás? Só com a voz? Conseguem? Perfeito. Então vamos continuando. A esquerda enfrenta o desafio de reorganizar ideológica e politicamente a classe trabalhadora. Bem, é nesse contexto que o Instituto Soyuz completa 5 anos. Nós temos um papel importante, que eu vou discutir mais tarde com vocês, diante dessa luta. São 5 anos como uma organização que tomou partido diante dessa luta de classes. Soyuz significa união em russo. Essa palavra, então, ela tem uma importância de peso para a nossa instituição. União em torno de quê? Em torno de um princípio que nos orienta desde 2019, mesmo antes da instituição vir a existir. Em torno de um princípio que orienta que nós pensamos que deve orientar também a classe trabalhadora. Bom, esse princípio
é o de que a educação da classe trabalhadora é uma condição para a nossa emancipação. Educar para emancipar. Educar para transformar. Isso perpassa as atividades do Instituto, desde as suas brigadas linguísticas até os departamentos de ciências, certo? O Instituto nasce, curiosamente, de um profundo trabalho de base. Alguns de vocês devem estar cientes de como o Matheus, nosso camarada que fundou o Instituto, começou a fazer esse trabalho, né? Outros não, então peço licença para contar um pouquinho dessa história para vocês. Em 2019, o Matheus, nosso fundador, ele saía às ruas de São Paulo, a cidade de São Paulo, com uma lousa debaixo do braço, com vários papéis, com várias canetas, com um alfabeto russo, e eu não entendo praticamente nada, né? E ele tinha um único objetivo, que era ensinar russo a trabalhadores e a pessoas em situação de vulnerabilidade. Inclusive, ele saía ensinando russo para moradores de rua. É um trabalho de base que está emprenhado, então, no nascimento do Instituto. Só que a pandemia de 2020 impôs alguns desafios, né? Não só a pandemia, mas também, né, as outras adversidades que vieram junto com ela, né, que a agravaram, não preciso citar, mas a chegada da pandemia interrompeu aquele formato presencial no qual as atividades do Instituto, que ainda não era Instituto, né, mas que as atividades daquele projeto começaram. Então a pandemia impôs um desafio e, portanto, precisava que o Matheus pensasse e reorganizasse esse projeto em torno de outras direções. Bem, em 2021, o Instituto Sayus é fundado oficialmente. O Matheus se juntou com mais outros camaradas, né? Cito, por exemplo, a Xoxana, que é que faz parte da nossa Secretaria Político-Pedagógica, né? E com esses camaradas, o Instituto Sayus começou a oficialmente existir enquanto projeto, né? Depois, nós oficializamos o Instituto. Em 2022 mesmo, eu gostaria de ressaltar algumas presenças públicas que nós tivemos. Vocês conseguem olhar aqui as imagens. Primeiro, a gente tem o primeiro encontro linguístico-cultural do Instituto Sayus, em 9 de julho de 2022, na cidade de São Paulo. Nós tivemos também um ato na Paulista, em homenagem ao centenário de fundação da União Soviética, realizado pelo Instituto Sayus, no dia 10 de dezembro de 2022. Bem, isso marca uma tentativa do Instituto de afirmar a presença pública junto à comunidade, né? Então, nesse primeiro encontro linguístico-cultural do Instituto Sayus, nós tivemos ali a realização de oficinas de russo, oficinas de mandarim, oficinas de húngaro, né? Tivemos diversas atividades culturais naquele momento. No segundo semestre, a gente passou por um crescimento grande de alunos, muitas pessoas começaram a conhecer e a chegar no Instituto, né? E aí, a gente fez, então, o ato aqui na Paulista, em dezembro, e esse ato, eu quero me deter a ele num pequeno momento, né? Porque eu acho que esse ato tem uma importância muito grande, que mostra muito o objetivo pelo qual o Instituto Sayus seguia. Bem, isso, né, o Instituto Sayus, ele basicamente foi a única instituição que chamou, né, essa data para si, né? Então, o Instituto Sayus foi a única organização comunista, revolucionária, a organizar um evento como esse naquele momento, celebrando o centenário da União Soviética, né? Puxar essa data significa algo para a gente hoje, porque mostra que o Instituto Sayus é capaz de exercer hegemonia dentro do próprio campo, é capaz de organizar a esquerda em torno de projetos, manifestações, em torno de atividades em comum. Esse é o tipo de papel, né, naquele momento,
só para vocês terem uma ideia, né? A gente trouxe mais de 100 participantes, diversas organizações se somaram ao ato, inclusive diferentes partidos, diferentes movimentos sociais participaram daquele ato em dezembro de 2022. Inclusive, aquele ato trouxe mais alunos para a gente, trouxe mais pessoas para compor a nossa comunidade, né? Em 2023, o Instituto compreendeu algo que a teoria marxista-leninista já sabe há muito tempo. Organização sem dispersão, organização com dispersão, né, não leva a gente a lugar nenhum. Então a gente cresceu, mas precisava se organizar. Bem, a gente teve uma reestruturação naquele momento, né? O Instituto Sayus iniciou as atividades da composição do que seria a Secretaria Político-Pedagógica, e naquele momento a gente começou a fazer reuniões semestrais entre professores e coordenadores, a gente começou a fazer assembleias internas, né? Então foi um momento de organização para o Instituto Sayus. Bom, em 2024, aí já é um ano, inclusive o ano em que eu ingresso no Instituto. Primeiro eu estive como aluno, né? E depois eu comecei como professor em 2024. E esse é um ano que é muito marcante, porque a gente deu mais alguns passos adiante. Em 2024, no mês de abril, nós realizamos um evento presencial em São Paulo, marcando o centenário do falecimento de ninguém menos que Vladimir Ilyich Ulyanov, nosso camarada Lenin, né? Inclusive vai ser citado aqui na palestra que eu vou oferecer para vocês depois, tá? Mas aqui, no final do ano, desse mesmo ano de 2024, talvez seguindo, né, o que o Lenin nos ensinou no passado, né, nós decidimos criar o Centro de Estudos Interdisciplinares, o SEI, que é esse carinha aqui, né? Bom, isso, de certa forma, essas duas atividades, esses dois momentos estão articulados, tá? Estão articulados. Porque a gente compreendeu, enquanto instituição, que ensinar idiomas é importante para promover o internacionalismo proletário, mas não é suficiente para promover um rompimento com a dependência estrutural que um país latino-americano dominado passa desde a sua fundação colonial, né? Bem, no primeiro ano de atividade, já em 2025, o SEI promoveu a cúpula online do Sul Global Horizonte Nuclear. Um evento que vocês conseguem ver aqui, tivemos 500 inscrições, muitos participantes, né? Um evento internacional que reuniu pesquisadores, que reuniu militantes, estudantes, políticos, né? Para discutir soberania, científica e tecnológica, né? Para discutir projeto nuclear, para discutir dependência, centro-periferia, né? Essas são as questões que estão norteando as atividades do SEI desde o início de seu exercício, né? Então, eu queria dizer que em 2026 a gente está aqui, né, nesse evento, mais um evento que realizamos em 2026. O Sarkis, se quiser assumir daqui para frente, vai contar um pouquinho do que a gente está fazendo nesse ano, mas eu queria dizer para vocês, né, que 2026 é um ano em que a gente está aí fazendo inúmeros projetos, né, com várias frentes possíveis. A gente expandiu o Instituto, trouxemos mais professores para compor nosso quadro, abrimos novas brigadas, né, e aí o Sarkis vai contar um pouquinho desse projeto para a gente agora. Certo? Valeu, acho que agora sim. Tudo bem, gente? Boa tarde, um prazer aí tê-los, né, conosco. Como o Diego já adiantou, né, então o projeto vem tomando sua forma, tomando seu corpo. Este ano também foi bastante decisivo, a gente, inclusive, né, com a abertura de novas brigadas, com cursos de idiomas que estão sendo oferecidos, né, como, por exemplo, o de filipino, né? Então a gente
inclusive conseguindo aí um professor, né, desse idioma, né? Temos também a Luísa, né, que entrou agora, né, e assim como outros também estão oferecendo coreano, né, e obviamente também dentro do SEI, alguns aí que ingressaram também, né, para oferecer aí jamais nessa área de ciências humanas, que também era uma carência, uma busca que vinha, né, dos nossos estudantes, e agora então também oferecendo aí cursos de sociologia, né, e também de história. Este ano também a gente fez uma imersão, né? Foi um pré-aniversário, digamos assim, né? Um evento muito grande para trazer aí novos alunos e projetar ainda mais, né, o Instituto Soyuz. Esta imersão ela foi realizada totalmente online, com um número muito grande, tanto de alunos quanto também de cursos, né? Cada brigada ofereceu ali 1 ou até 2 cursos, né, para este grande evento. Então, foi ali com mais de 20 cursos, né, de várias áreas de conhecimento, que foram propostos, né, para que todos então tivessem essa oportunidade de ter um primeiro contato com aquele idioma, ou com aquela cultura, ou com aquela área do conhecimento, e então angariando ainda mais alunos aí, né? Por outro lado também, né? Tivemos e isso, né, obviamente também gostaria de também parabenizar a camarada Cíntia, que foi a responsável aí por organização do próprio da imersão, né, que a gente teve aí, né? Depois também tivemos em São Petersburgo, né, um grande evento que foi em comemoração também ao aniversário de 5 anos do Soyuz. Foi há pouco tempo, aí, umas 2 semanas atrás, né, dia 13 de junho, agora, porque a gente rememora aí justamente nessa data, né, acho que na verdade é dia 14, a celebração, então, do aniversário do Soyuz. E ocorreu lá, tivemos aí presença de 40 delegados, né, então uma participação bem considerável, e representando aí 12 países diferentes. Então isso é muito interessante também ver a projeção e como que a gente está sendo também aí conhecido também mundo afora. E o que o SEI também agora vai promover, né, agora daqui para frente, é o primeiro congresso online de ciências do Instituto Soyuz. E este congresso online, né, mais ou menos nos moldes aí do que a gente fez com a imersão, um grande evento mesmo, né, este está programado para outubro agora, né, então daqui a alguns meses, e isso vai, obviamente, né, projetar todas essas áreas aí, desde geopolítica, economia, né, e física e tudo mais. Também, né, a gente busca sempre estar atuante, né, fazendo as nossas participações, obviamente, políticas, então, dentro das brigadas, dentro dos próprios departamentos, né, isso tudo é muito vinculado. Então, na hora de apresentar um novo modelo, né, de estudo, né, de ensino, que também seja, obviamente, bastante politizado. E isso, então, né, a gente mais ou menos aí já conclui, né, com relação ao que a gente fez, né, e o que a gente tem programado ainda para esse ano. Obviamente que a ideia é sempre atender as demandas aí, e isso vem surgindo também dos próprios alunos, né? Então, de trazer novos cursos, novas palestras, eventos aí, isso a gente também já programa para o próximo ano. Aqui é só para vocês terem uma noção de quantas brigadas que já temos, né? Então, cada símbolo desse simboliza uma brigada linguística, então praticamente um idioma, né?
e cada figura, né, representa um departamento do SEI. Então a gente tem uma atuação muito grande, né, com muitos professores já, e também, obviamente, isso se reflete também nos alunos, tá? E por último, né, só gostaria aí de fazer uma fala mais nominal aí, né, afirmando que nenhum desses do nosso projeto, né, ele não é individual, não é baseado em uma pessoa ou outra. Ele, de fato, é um coletivo, tá? Um coletivo que, né, trabalha tanto com o fundador, quanto também, quanto também, né, os próprios professores, o pessoal da Secretaria Político-Pedagógica e também a coordenação geral, né? Então, nominalmente aqui, colocar, né, essas pessoas aí nomeadas, então o Matheus, que é o nosso fundador e diretor-geral, os coordenadores gerais, que são Cíntia, Vitória, Otávio, Sarquis, e obviamente o Diego, e com relação à Secretaria Política Pedagógica, seria então a Nédia, o Gui, o Ariel, e o Conselho Fiscal, né, composto pelo Ivan, pela Maria e pela Maiara. E, obviamente, todas as brigadas e departamentos, né, e todos os professores que compõem o nosso instituto e também o SEI. O Instituto Soyuz não veio só para ser só mais uma escola, né, como eu havia complementado, mas que a gente também está para servir a classe trabalhadora, no momento que essa classe precisa de organização. E, obviamente, né, isso ainda fica mais evidente, né, a importância da gente se organizar, se unir e fazer, né, muitas trocas, né, justamente num ano, né, de eleição, e a importância, né, dessas eleições e como que é necessário formar o pensamento crítico também da nossa população. Então estamos aqui porque a contradição de classe não se resolveu. Enquanto ela existir, organizações como o Soyuz têm uma função relevante. Estes 5 anos são a prova de que o projeto é viável. O que vem a seguir depende do que ainda vamos construir juntos. Estão abertas as comemorações dos 5 anos do Instituto Soyuz. E é isso, uma salva de palmas aí para o Soyuz. Muito obrigado.